esse Outubro Rosa de 2017, eu pensei em fazer uma coisa diferente. Eu pensei em estar falando com uma nutricionista referente na área de oncologia, que é a Juliana Gerré, e a Dina, que é uma produtora de alimentos orgânicos aqui de São Carlos. Então eu pensei em estar fazendo um bate-papo com vocês, né? O câncer, todo mundo sabe que os cânceres eles estão aumentando demais no mundo, a cada ano aumentando, relacionado ao câncer de mama, 28% de aumento, é uma loucura. A gente sabe que vários fatores são responsáveis pela incidência do câncer, parte genética, a Juliana depois pode explicar se tem uma interferência grande ou não, a questão do sedentarismo, o estresse, com certeza, né, sendo um gatilho importante, mas a alimentação, ela vai ter aí o seu impacto, e é a área que a Juliana estuda demais. A gente escuta muito falar dos alimentos antioxidantes, fazendo essa prevenção, e acho que estar aqui com a Dina, que é uma produtora de alimentos orgânicos, cujos alimentos orgânicos apresentam mais quantidade de fitoquímicos, porque realmente eles são mais resistentes, e se esses fitoquímicos têm aí alguma interface nessa modulação da prevenção e tratamento do câncer, que a gente já viu com a Juliana, a gente não poderia estar comemorando de uma forma melhor. Ô Dina, conta um pouquinho para mim a questão de por que você está ouvindo do câncer, as pessoas começando a vir atrás de alimento orgânico para essa prevenção, tratamento. Como que você está sentindo esse movimento? Tem algumas pessoas que já trataram, né, o câncer e hoje busca aí essa alimentação, talvez por um conhecimento mais aprofundado, né, através de uma pessoa que tem esse conhecimento, igual a doutora Juliana. E eu não tenho muito, né? Inclusive tenho várias perguntas para fazer. E aí elas estão procurando mais essa alimentação saudável, né? Primeiro vamos falar da questão dos fatores que podem ser realmente promotores de câncer. Então, para a gente relembrar um pouquinho a questão dos fatores que são gatilhos pro câncer, vale ressaltar que apenas 5 a 10% dos cânceres são de causas genéticas. 90 a 95% são de causas ambientais. Dentre essas causas ambientais, o que se mais coloca como sendo o principal fator é a dieta, que corresponde a 35%, seguido do tabaco com 33%, e a gente vem com outros gatilhos. A gente tem a questão do sedentarismo como sendo um fator de risco, a gente tem a questão da obesidade, que é um fator de risco importante, mas principalmente um quadro de resistência à insulina, que é um caso de pré-diabetes, né? Então, o caso de resistência à insulina tem sido muito relacionado como sendo um gatilho para o câncer. Além disso, a gente tem infecções, que também está relacionado o câncer com infecções, tanto infecções bacterianas como virais e como infecções por micotoxinas. Então, vale a gente ressaltar que a gente tem vários cânceres relacionados com micro-organismos, né? Um simples que todo mundo ouve falar rotineiramente é o câncer de útero causado pelo vírus HPV, né? É um vírus. Então, é o câncer de estômago relacionado com H. pylori, né? Que é uma bactéria. Então, a gente tem aí, e a gente tem que lembrar aí das micotoxinas, que vale a gente pensar na aflatoxina, que está muito presente em amendoins, né? É um contaminante de amendoins, e zearalenona, que é uma outra micotoxina muito presente em milho. E essas micotoxinas, elas se desenvolvem muito em umidades, né? Então, quanto mais úmido for o ambiente, mais micotoxinas nós vamos ter e maior a chance de a gente poder ter um câncer relacionado a isso. A zearalenona tem estudos relacionando com câncer de mama, já que estamos no Outubro Rosa, então vamos ressaltar essa questão. E por que a gente tem esse risco aumentado nos nossos grãos que estão contaminados, muito contaminados com essas micotoxinas? Porque esses grãos não são consumidos de imediato. Eles são produzidos e ficam nos nossos armazéns por anos, muitas vezes, para serem vendidos em momentos de maior rentabilidade, né? E aí, com isso, a gente não tem, às vezes, muito bem o controle de tempo, temperatura, de umidade, e eles vão se contaminando com essas micotoxinas e nós vamos consumindo isso. Ao passo que se a gente consumisse de um pequeno produtor e que ele não tem essa questão do armazenamento, ele sai da produção e vai direto para o consumidor, o risco dessa contaminação seria muito menor. Dina, e é isso que acontece, vocês plantam,
Vocês, logo que colhem, vocês já entregam para os coagricultores, para os consumidores, então realmente não tem esse armazenamento. Não, a gente colhe, vai fresquinho assim e não tem nada de armazenar e que legal poder entender isso, né? Dessas toxinas que às vezes se falar só na toxina, a gente, pelo menos igual eu, não entendo direito, mas do armazenamento, que é a umidade, né? Isso. E o tempo que fica lá, então acho que para as pessoas entenderem melhor, né? Esse tempo que fica lá guardado lá, gerando esse bichinho, vamos dizer, que depois vai para a alimentação de todo mundo, né? Legal, bem claro. Você sabe que vocês falaram isso? Eu lembrei de uma coisa. Quando a gente pega amostras de leite e derivados, muitas amostras brasileiras têm as micotoxinas. Por quê? Porque o gado ele fica 6 meses se alimentando de pasto e 6 meses se alimentando de silagem. Silagem no coxo. E essa silagem não tem o controle de tempo e temperatura do milho, da cana, e lá não é da soja, de tudo. Então, realmente, e além de consumir o milho que já é plantado e vai direto, é o milho que não é transgênico que você produz, não é? Sim, é crioulo. A gente faz as trocas de semente e cultivamos nossas próprias sementes. Então, já faz todo esse diferencial aí do orgânico na produção. Ô Ju, continua aí em todos os gatilhos. Então, pensando ainda na questão dos gatilhos, existem muitos estudos já relacionando com o agrotóxico é um desencadeante de leucemias e aplasia de medula, né? Mas não só das leucemias, a gente já tem estudos relacionando com câncer cerebral, com cânceres do sistema reprodutivo, com cânceres de mama. Então, o agrotóxico ele aumenta demais a incidência dos casos de câncer. Então, a procura pelo alimento orgânico, ela deve ser enfatizada, ela deve ser estimulada, porque isso diminui o risco das doenças oncológicas. Não só pela isenção do agrotóxico, dos pesticidas, dos compostos tóxicos, mas também pela quantidade de nutrientes que esses alimentos ficam. Já há diversos estudos mostrando que os alimentos orgânicos apresentam maior concentração de fitoquímicos quando comparado aos que contêm agrotóxicos. Além da disponibilidade de fitoquímicos, também devemos levar em consideração que as frutas, verduras e legumes fornecem uma série de nutrientes como zinco, magnésio e selênio, que também são essenciais para a nossa defesa antioxidante. As pessoas que têm menor quantidade desses nutrientes, que são esses micronutrientes, que são antioxidantes, que é o zinco, o magnésio e o selênio, elas têm maior risco de câncer. Então, isso já tem estudos mostrando. Então, consumir alimentos que são mais ricos em zinco, magnésio e selênio previne o câncer. Teve um estudo não só de prevenção, mas até de mortalidade. Um estudo recente, agora publicado em 2017, mostrando a questão do consumo de oleaginosas, e que uma delas, que é a castanha do Brasil, é muito rica em selênio, mas mostrando que o consumo de oleaginosas, 15 gramas por dia, 6 vezes por semana, ela diminuiu em 12% a mortalidade por câncer. E magnésio, por exemplo, a gente só encontra em alimentos integrais, né? Quanto mais se refinar o alimento, menos magnésio vai ter. E a gente sabe que o estresse hoje está aí extremamente relacionado com a população, todo mundo estressado. E todo mundo também sabe que quanto maior é o estresse, maior é o consumo desses nutrientes, em especial magnésio e zinco. Então a gente acaba consumindo mais, o corpo ele usa mais desses nutrientes e a gente tem consumido menos pela alimentação, porque a gente busca uma alimentação pobre nesses nutrientes, não só porque a gente busca alimentos refinados, mas porque a gente busca alimentos que não são orgânicos. E é verdade, você falando do orgânico, eu lembrei também vários trabalhos mostrando um aumento bem expressivo de vitamina C e E nos orgânicos e biodinâmicos, que também são vitaminas antioxidantes. Que aí, Dina, essas vitaminas, ajudar a diminuir a formação de radicais livres, que são espécies que podem, no seu excesso, lesionar o nosso organismo, inclusive, né, Ju? Fazer dano no nosso DNA. Ele oxida o nosso DNA, ele causa danos no nosso DNA, e isso muda a expressão gênica, né? E mudar a expressão gênica pode ser mudar para algo positivo, mas pode ser para algo negativo. Então eu posso ter uma mutação em determinado gene que faz com que eu expresse uma doença oncológica, um câncer, né? Seja ele lá qual for. Por isso que eu posso ter um parente meu, avô, avó, tia, que tiveram câncer. Eu trago isso no meu gene. Sim. Que são as doenças hereditárias. Você traz isso.
Mas que nem a Juliana colocou só 5%, ela é relacionada a essa questão do câncer. Por quê? De doenças gerais e o câncer. Porque você tem um meio ambiente que pode não expressar esta carga ruim que você trouxe, você entendeu? Sim, ele pode sim. expressar coisas boas. Então Sim. tá na alimentação, no que você produz, essa possibilidade de ter a doença ou diminuir o risco de ter a doença, entendeu? E daí também, assim, eu acho que eu queria fazer as perguntas de quais os alimentos, né, que previne isso, que ajuda, e também, talvez, numa linguagem mais simples para entender, que vocês falam dos... Que tem alimentos antioxidantes, que tem os fitoquímicos. Isso. O que é isso? O que tem nesse alimento? Qual alimento que vai te nutrir, sabe? Pra gente procurar entender, assim. Bom, a gente tem vários alimentos na questão da prevenção, mas o que é muito falado na prevenção é o consumo de antioxidantes, que entra aí o consumo de vitamina C, consumo de vitamina E, vitamina A, né? Alimentos que são ricos em antioxidantes e alimentos que são ricos em fitoquímicos, que nós vamos falar, por exemplo, a epigalocatequina 3-galato, que está presente no chá verde, né? A gente sabe da prevenção dela do câncer. Se a gente falar do dialilsulfeto, que está presente no alho, né? Que foi visto aqui hoje nesse passeio maravilhoso. Se a gente pensar nos alimentos sulfurados, que são os alimentos ricos em enxofre, e que a gente tem a família do brócolis, a família da couve-flor, da couve-manteiga, do repolho, né? Esses alimentos, eles têm uma potente ação anticancerígena. Eles têm alguns compostos que eles se transformam no que a gente conhece como isotiocianatos e que eles vão se transformar em moléculas conhecidas como indol 3-carbinol e diindolmetano, e essas substâncias já são bem conhecidas como serem anticancerígenas. Além disso, por exemplo, vitamina K também é muito estudada como tem uma ação antitumoral, tanto na prevenção quanto no tratamento. E aí vamos falar de uma forma prática, por exemplo, uma xícara de chá de repolho, 70 gramas mais ou menos de repolho, tem mais de 60% das necessidades nutricionais nossas diárias de vitamina K e mais de 40% das necessidades nutricionais de vitamina C. Com uma simples xícara de chá de repolho, né? Então, assim, um alimento barato, super acessível, saboroso, dá para ser feito de diversas formas, então crus, né, cozidos. Se a gente quiser fazer, por exemplo, na forma de chucrute, aí a gente já tem também ele como fermentado, um alimento fermentado. Sendo um alimento fermentado, a gente já sabe que ele tem mais ação ainda anticancerígena, tanto na prevenção quanto no tratamento, porque modula o que a gente conhece hoje como microbiota intestinal, que é conhecida como flora intestinal, né? Então são as bactérias, os micro-organismos que colonizam o nosso intestino e o nosso corpo como um todo, e a gente sabe que quanto mais desses micro-organismos do bem tiverem ali, mais a gente está protegido do câncer. Então a gente pode usar até para fazer um alimento fermentado. Então esses alimentos são todos alimentos que previnem e que podem ser usados até no tratamento. Mas pensando em tratamento oncológico, o principal foco que a gente deve dar é modular o trato gastrointestinal, é modular o nosso intestino, é aumentar o número de bactérias do bem ali no nosso intestino. E a principal forma de se fazer isso é através de fibras, porque fibras, elas produzem o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, em especial um conhecido como butirato, e essa substância tem uma ação anticancerígena potente até modulando expressões gênicas já. Então, aumentar fibras é uma forma da gente tratar o câncer. E de onde que vem fibras? Frutas, legumes, verduras, os vegetais, né? E aonde que a gente encontra isso? Na natureza. Não são em produtos alimentícios. Então, quanto mais alimento natural a gente consumir, mais a gente está prevenindo da doença oncológica e mais a gente está ajudando no tratamento da doença oncológica. Então, o que a gente tem que evitar são os produtos de prateleira, os produtos alimentícios mesmo, e buscar os alimentos da terra, aqueles que vocês produzem pra gente e que sem vocês a gente não teria acesso a nada disso. Então, a importância do agricultor é infinita, não tem nem como a gente dizer o quanto a gente é grato por vocês por fornecer esses alimentos para nós. E ainda mais, em especial você, né? E o seu grupo dos alimentos orgânicos, que traz pra gente não só o alimento, mas um alimento saudável. Então, vale ressaltar que os alimentos de prateleira, os produtos alimentícios, são riquíssimos em algumas gorduras, especialmente o ácido graxo palmítico,
que é um ácido graxo que está relacionado tanto com aumentar o número de câncer como metástase do câncer. Então, esses alimentos que a gente consome aí de prateleira, os pãezinhos, as barrinhas, todos esses alimentos que estão aí empacotadinhos, eles são ricos em alguns ácidos graxos que são altamente inflamatórios e altamente geradores de células tumorais. Muitos ainda estão envoltos em embalagens plásticas e já sabemos dessas toxinas, como fitalatos, o bisfenol, os benzenos, que estão presentes muito em plásticos, sendo relacionados com câncer. Fitalatos, por exemplo, em estudos em animais, aumenta o risco de câncer de fígado e de rim. Em humanos, a gente tem estudos com câncer de mama. Então, é importante a gente evitar esses alimentos de prateleiras, desses produtos alimentícios, não só pela composição, mas também pela embalagem que eles estão envoltos. E aí a gente tem que prestar atenção nessas questões. Então, buscar o alimento mais natural possível, voltar aos tempos antigos, vamos dizer assim, da vovó e do vovô, é extremamente importante. Em relação ao tratamento, esse tratamento que você falou do intestino, principalmente cuidar do intestino, é para qualquer tipo de câncer? Sim, para qualquer tipo de câncer. É importante, porque como é que a gente faz um foco hoje com a nutrição funcional na questão do tratamento do paciente oncológico? É aumentar o sistema imunológico dele, é aumentar as células de defesa dele. Por que é que uma pessoa desenvolve o câncer muitas vezes? Porque ela perdeu a sua defesa natural. Todos nós produzimos em média 6 a 10 mil células tumorais por dia. Todo mundo produz célula tumoral. Por que eu não desenvolvo câncer e o outro desenvolve? Provavelmente porque alguém perdeu a sua defesa, que são as células que a gente tem na nossa imunidade, que fazem essa morte desse tumor, né? Especialmente a gente conhece como as células natural killers, que são as células NK. Elas fazem morte dessas células tumorais. Então, como é que é o foco do nosso tratamento nutricional? É aumentar a atividade dessas células, né? Aumentar a atividade dessas células contra o tumor. E quem faz essa modulação, na maior parte, é o intestino. Por isso, modular o intestino usando fibras da alimentação é de extrema importância em melhorar o nosso sistema imunológico, que vai combater as células tumorais. Olha, eu vou finalizar esse programa e convidar todos para nos acompanhar. No próximo ano nós estamos aí, a VP, e a Dina, a nossa produtora, vai também disseminar o seu trabalho aí na área de agricultura, de como que planta, como que tem essa semente que é crioula. Obrigada, muito obrigada, Dina. Obrigada, Ju. Obrigada a vocês. Nós estamos juntos em multiplicar esses conhecimentos. E a nutrição funcional é isso, é pensar na saúde humana, na saúde do planeta, na saúde total, dando muito mais vitalidade positiva.